Eu sou Thiago Krasevski. Não existe como a gente descrever a inteligência. Ela pode ser algo inato, como o cara que simplesmente olha uma coisa e intuitivamente consegue reproduzir essa coisa. Por exemplo, existem pessoas que só escutam alguém tocando uma música no violão, depois pegam o seu próprio violão e conseguem reproduzir essa música sem ninguém ensinar para elas como tocar essa música em específico. E já existem outras pessoas que também são muito boas em música, só que precisam pegar as notas, treinar constantemente e etc. E aqui eu tenho até um exemplo bem específico que me rendeu grandes problemas com os professores de matemática e física na minha infância. Quando eu era menor e os professores, tanto de matemática quanto física, me passavam algum problema para eu resolvia o problema, mas eu não tinha um método, eu não sabia nem explicar como eu resolvia o problema. É como se eu conseguisse montar todo o quebra-cabeça dentro da minha mente, passar para o papel, mas não saber descrever como eu fiz isso. O resultado sempre dava certo, eu somava, diminuía, multiplicava, etc. e chegava na conclusão. A diferença é que os outros alunos, eles conseguiam fazer isso seguindo todo um método específico que um professor passou. Eu não, eu batia o olho no problema e, opa, é assim, puf. Resultado ali na lata. Isso causou problemas porque os professores achavam que eu tinha pegado cola de alguém ou algo do gênero, mas não, era só uma falta de saber comunicar como que eu fiz para chegar no resultado. E depois eu descobri que isso não é anormal. Existem muitas pessoas que elas sabem fazer algo, mas elas não sabem descrever e nem precisaram necessariamente de um método para fazer aquele algo. Elas simplesmente sabem fazer e não tem como, sabe, descrever. E basicamente isso se estende para todas as áreas, tá? Nenhum escritor, por exemplo, vai saber te dizer exatamente como é que ele fez para chegar numa história legal, numa narrativa legal, numa verbalização da história legal. Alguns apelam para a própria imaginação, outros para situações que eles viveram, outros para dilema que eles viram repercutir na experiência da vida cotidiana, etc. Mas ao certo, ninguém vai saber explicar exatamente como fez para chegar num texto belo, tá? Não existe uma fórmula mágica que se tu aplicar, tu vira o próximo William Shakespeare. Ou, por exemplo, aqui Napoleão. Napoleão era um grande estrategista, mas se tu pedisse pro Napoleão explicar como é que ele fez para chegar na estratégia, ele não ia saber descrever o que ele fez para chegar naquela conclusão. Bem como quase todos os bons estrategistas, eles não sabem explicar exatamente como eles traçam as estratégias. Essas pessoas só sabem fazer, elas não têm um método, elas não têm toda uma forma de verbalizar. É ali, acontece, elas utilizam a intuição, vão lá e fazem as coisas acontecer. E aí tu pode vir e me argumentar o seguinte: ah, Thiago, mas essas pessoas têm um alto QI. Então que aqui fique bem claro, QI é só métrica de vaidade, ok? O Stephen Hawking mesmo passou a vida inteira denunciando os testes de QI, porque ele achava que aquilo não servia para descrever adequadamente se uma pessoa é inteligente ou não. Tanto é que existem inúmeras histórias de superdotados que não têm nenhuma realização, nem acadêmica, nem profissional, nem pessoal, etc. E eu acho que todo mundo aqui concorda que o Stephen Hawking era inteligentíssimo. Todavia é bom ressaltar, ele também tinha um alto QI juntamente, ok? Mas como eu estava dizendo, a inteligência ela é pluridimensional, ou seja, ela tem várias dimensões. Existem pessoas que aprendem observando, existem pessoas que aprendem fazendo, existem pessoas que aprendem conversando, existem pessoas que aprendem debatendo, existem pessoas, e esse é um caso raro, ok? Que elas aprendem algo e depois de um tempo elas conseguem de fato aprender ou sintetizar o conhecimento. Veja bem, eu tenho um amigo que se ele lê uma coisa com o intuito de aprender, se ele tentar reproduzir aquilo e conversar sobre aquilo na mesma hora em que ele leu, ou seja, depois da leitura, ele não consegue desenvolver os assuntos. Só que aí passa 1, 2, 3 dias depois, ele chega conversando sobre aquilo. Parece bizarro, é como se existisse um descompasso entre o que entra de informação e o que ele consegue sintetizar. Ele aprende, aí depois de um tempo ele sintetiza e consegue
passar aquilo. Outro exemplo básico aqui. Eu jogava sinuca medianamente bem, só que eu era muito apaixonado por sinuca. Então um dia eu fui a um campeonato de sinuca, observar como é que os jogadores bons, os profissionais jogavam. E aí eu tava observando um jogador que ele era tipo o melhor que tinha no campeonato, tá? E ele se ajeitou, fez a posição pra atacar, fez todo um ritual, eu diria assim, pra atacar. E ele taqueou aquela bolinha perfeitamente. Foi uma taqueada perfeita. E eu não sei explicar, foi como se eu tivesse tido uma epifania ali no meio do jogo, sabe? Sem eu ter intenção, eu só tava olhando ali ele fazer toda aquela jogada dele e simplesmente me deu aquela sensação. Uma epifania é um sentimento que ela expressa uma súbita compreensão sobre algo. A essência daquele algo te vem à tona ali, tipo, opa, entendi. E a partir daquele momento eu simplesmente englobei todas as características positivas que faziam aquele jogador se dar bem no jogo em mim. No outro dia eu fui jogar e nem parecia a mesma pessoa. Eu passei a jogar extremamente bem, cara. Claro, hoje eu já me aposentei, já faz uns 2 anos que eu nem jogo mais sinuca. Mas enfim, a inteligência é complexa, tá? E isso que eu descrevi aqui, que eu narrei verbalmente, é um ato da inteligência humana, logicamente. Como é que tu descreve aprender algo que tu não sabia antes só com a observação? Isso é inteligência. Mas enfim, existe uma coisa bem peculiar na inteligência que ninguém sabe ao certo porquê, mas todo mundo consegue identificar uma pessoa inteligente. É batata, cara. O cara que é inteligente, ele consegue ser reconhecido rapidamente como alguém inteligente. A gente não sabe descrever exatamente por que a gente pensa que aquela pessoa é inteligente, só que a gente pensa que aquela pessoa é inteligente. Geralmente o que facilita a gente reconhecer que uma pessoa é inteligente é a forma como ela faz analogias ou verbaliza as frases dela. Porque basicamente através desses conceitos e analogia que as pessoas inteligentes fazem, fica mais fácil da gente compreender o mundo. Isso facilita a compreensão de todos, tá? Por exemplo, quando o Heráclito chega e diz "Panta rei, tudo flui", ele também diz que ninguém entra 2 vezes no mesmo rio. As águas daquele rio já fluíram e tu já se tornou outra pessoa. Fica muito fácil se eu narrar isso e dizer que foi uma pessoa de 2.500 anos atrás que disse essas coisas, tu entender que era uma pessoa muito inteligente. As pessoas inteligentes, elas têm um certo dom, uma característica que eu diria que é quase que inata delas para fazer analogias e conceitos. Inclusive tem um TikToker muito bom, cara, eu não me recordo o nome dele aqui pra sugerir, mas tem um cara que ele pega coisas muito complexas e transforma em coisas muito simples. Aquele cara é inteligentíssimo, tu olha e pensa, pô, muito inteligente. Mas enfim, antes da gente partir para as 8 dificuldades que uma pessoa inteligente enfrenta na vida, não esquece de se inscrever aqui no canal e nem de ativar o sininho das notificações aqui embaixo, ok? E corre lá e também confere o meu livro, 300 Conselhos para Ser Inabalável. São 300 aforismos para te dar conselhos sobre a vida. Eu acho que tu vai gostar muito. Tá aqui no primeiro link da descrição, ok? A primeira dificuldade que as pessoas muito inteligentes têm é com conversas superficiais. Muito possivelmente tu já tenha ouvido aquela célebre frase: grandes mentes falam sobre ideias, mentes medianas falam sobre fatos e mentes pequenas falam sobre pessoas. Essa frase em específico eu não consegui encontrar a origem dela, tá? Muito obrigado, internet, por atribuir a 1 bilhão de pessoas essa frase, a autoria dessa frase. Mas pensa só, ironicamente, pelo contexto da nossa conversa, a pessoa que disse essa frase é inteligente. Porque ela criou uma analogia para simplificar pra gente como reconhecer um tolo e uma pessoa mais inteligente. Grandes mentes discutem ideias. Por exemplo, o Sócrates discutiria através do seu método o que é moral. O Nietzsche discutiria sobre o que é vontade de potência. Ou seja, ambos discutem ideias e são inteligentíssimos, todo mundo sabe. Já as mentes medíocres, a gente encontra elas geralmente falando sobre coisas que aconteceram no jornal, porque são fatos muito fáceis e muito simples de digerir. E as pessoas de mente pequena que aparecem logicamente como a classe inferior, a classe
classe da fofoca. Não preciso nem me estender aqui, pessoas fofoqueiras são pífias, né? Mentalmente falando. As pessoas realmente inteligentes, elas são atraídas por aquilo que importa na vida de verdade, em essência. Tu nunca vai ver, por exemplo, um Albert Einstein em potencial falando sobre tu viu que o meu vizinho esbanja dinheiro e paga de rico sem ser rico? Agora, essa mesma ideia que eu acabei de citar, tu pode esperar sim de uma mente pequena, tá? Porque ela tem um espaço inócuo de ideias. O que ela vai discutir? Obviamente a vida alheia. Discutir a vida dos vizinhos claramente é algo que uma pessoa inteligente não faria. Cara, conversas banais são coisas que uma pessoa inteligente vê como algo desbotado, algo sem cor, algo sem graça, por assim dizer. Olha, qualquer coisa acaba sendo mais interessante para alguém inteligente do que fofoca. Seja conceitos de arte, seja conceitos de filosofia, de filologia, do Heráclito, do Platão, do Parmênides, etc. Para as pessoas inteligentes, o pensamento abstrato que visa se aprofundar em algo, um conceito como moral, ele é muito mais importante do que uma conversa fiada para fazer uma amizade. Às vezes é decepcionante, cara. Alguém chega e tenta puxar conversa comigo com o intuito de fazer amizade, mas a pessoa chega e fala: vai chover hoje, né? Tu viu que sol que tem hoje, né? O que eu posso dizer além de pois é, tem razão, O que eu posso dizer além disso? Agora, o que tu pensa do conceito do Parmênides? O ser é e o não ser não é. Aí se eu perguntar algo assim para uma pessoa que disse hoje tem sol, o sol está brilhando muito, eu aqui pareço louco. Enfim, a segunda dificuldade que uma pessoa muito inteligente tem é a forma de falar. Por vezes a gente opta o silêncio, por vezes a gente opta por conversar com um vocabulário extenso e amplo. A princípio isso não parece uma desvantagem, mas é. Geralmente as pessoas comuns pensam que a pessoa inteligente ela é super reservada. Mas não é isso, a gente só não quer trocar ideia idiota. Eu vou falar uma coisa que é até bem estúpida, tá? Mas é verdade, a verborragia ela só é valorizada no mundo dos burros. Agora também existe uma coisa, quando tu tá disposto a conversar e utiliza um vocabulário mais extenso, as pessoas pensam que isso é pra humilhar elas. Mas nem é porque a pessoa mais inteligente ela quer descrever a parada com exatidão. As pessoas inteligentes elas escolhem verbalizar algo não porque é bonitinho ou porque vai pegar bem, mas sim pelo seu grau de importância. E tem certas coisas que tu não pode falar com uma linguagem mais chula. E aí as pessoas mais comuns tendem a ficar ofendidas com isso. A terceira dificuldade é o desajuste social. Sabe aquilo que os filmes fazem retratando um nerd sempre como um belo de um idiota? De forma demasiado exagerada? Tudo bem que em alguns casos os nerds são sim meio desajustados socialmente, tá? Mas não é claro da forma exagerada dos filmes. Mas é um fator condizente com a realidade, ok? Pessoas inteligentes tendem sim a serem desajustadas socialmente. Isso se deve a um fator, tá? Pessoas com alto QI, e alto QI aqui a gente entra em uma discussão, ele não é relevante para uma pessoa ser bem sucedida, fazer ter vários feitos na vida, só que ele é uma métrica que aponta sim se a pessoa é mais inteligente ou tem mais potencial que as outras. Enfim, pessoas com alto QI geralmente tendem a ter um baixo QE. E o QE é a pedra-chave para te ter bons relacionamentos, tá? Na verdade, é bem mais fácil que uma pessoa com alto QE se dê bem na vida corporativa do que uma pessoa com alto QI. As pessoas com alto QI, geralmente, pelo QE não acompanhar o QI, acabam se tornando párias da sociedade, ressalvando poucos casos, né? Mas também é como eu disse aqui, né? Ninguém quer conversar sobre o ser é e o não ser não é, mas todo mundo quer falar de BBB. E o cara que tem alto QE, ele vai dar trela assim para assuntos mais triviais só pelo benefício da amizade. Inclusive, a minha vida escolar inteira eu fui tratado como um pária. A minha vida
vida inteira eu senti o desprezo que vem do alto QI. Ou não sei se também eu só não tenho um baixo QE, tá? Talvez eu seja um burro com baixo QE, também é possível. Enfim, não é algo fácil. E eu até tenho uma coisa aqui pra dizer, pra ressaltar aqui, pra talvez abrir os olhos de alguém. Quando vocês virem alguém muito inteligente, deem um abraço nessa pessoa. Deem um abraço genuinamente nessa pessoa. As pessoas inteligentes, elas também sentem dor e têm emoções, tá? Principalmente na adolescência. Bom, a nossa quarta dificuldade, eu acho que já ficou evidente aqui pelo contexto em que a conversa tá indo, é fazer amigos. As pessoas mais inteligentes geralmente têm dificuldades com amizades. Por exemplo, o grande filósofo que eu admiro, Michel de Montaigne, ele teve basicamente só um amigo que compreendia ele ao longo da vida dele. As pessoas em geral, as pessoas comuns e menos inteligentes, elas enxergam as pessoas inteligentes como se elas quisessem ser arrogantes, como eu já mencionei aqui. As pessoas acham que se uma pessoa é mais inteligente do que elas, isso é algo ofensivo. Em geral, a gente pode afirmar com bastante certeza que as pessoas acham a inteligência algo intimidador. A quinta dificuldade é uma dificuldade que depende do ângulo que tu vai enxergar essa dificuldade para ela ser tratada como uma dificuldade. Pessoas inteligentes geralmente não saem muito. Só que aqui entra um fator: se tu for uma pessoa muito inteligente, o teu emprego te obrigar a sair por aí, talvez tu não goste. Porque as pessoas inteligentes, elas realmente têm uma necessidade maior de solidão, tá? Só que essa necessidade maior também não significa um abandono da sociedade, um desdém da sociedade pelo indivíduo inteligente. Então, às vezes acontece o seguinte: a pessoa inteligente, ela não sai muito, não porque ela não quer sair, mas porque não tem ninguém pra sair com ela. E é bem simples da gente explicar isso, tá? Pessoas burras e pessoas inteligentes são como óleo e água. Dá pra te pôr no mesmo copo? Dá. Mas eles vão se misturar? Não. Aliás, eu nunca entendi o paradigma da amizade, porque se trata apenas de aproximação. E mais bizarro ainda é o paradigma de desfazer a amizade, que é ter opiniões um contra o outro, ou opiniões divergentes. A amizade das pessoas comuns começa com duas pessoas ficando muito próximas uma da outra e simplesmente acaba quando alguém discorda da religião ou da política do outro. Como assim tu discorda que o melhor vereador não é o que eu tô dizendo? Sai daqui, a gente não é mais amigo. Só que em contrapartida, as pessoas inteligentes, elas buscam pessoas que discordem delas. É benéfico ter pessoas à minha volta que discordem de mim, porque das duas uma, ou essa pessoa vai ter um argumento melhor que o meu, e aí eu vou entender que eu perdi no argumento, eu não soube me expressar direito, e essa pessoa ganhou a razão, talvez ela realmente até tenha a razão, ou eu vou defender a minha tese com maestria e todo mundo vai ver que eu ganhei no argumento. Mas todavia eu vou fazer aquilo ali na hora, porque determinados assuntos não tem uma pauta que tu já aprendeu anteriormente. A maioria das discussões, cara, tu tem que explicar ali ao vivo. Tu não tem um texto ensaiado sobre algo. Simplesmente tu vai pensando, raciocinando, formulando os teus argumentos e vai acontecendo ali na hora. É o famoso se vira nos 30. A sexta dificuldade parece até irônica, mas não é. Ser excessivamente analítico. Ser analítico não necessariamente significa ser mais racional, senão qualquer pessoa que passasse muito tempo analisando as coisas seria mais racional que as outras, e isso não é verdade. Porque senão, qualquer pessoa que tivesse disposta a ser bem-sucedida passaria mais tempo simplesmente analisando as coisas e teria empresas melhores. Ser analítico significa passar mais tempo analisando as coisas, ok? As opções. Às vezes acontece o seguinte: as pessoas comuns são super apegadas a decisões e crenças emocionais enraizadas sobre as decisões, enquanto a pessoa inteligente ela fica paralisada
em vez de tomar uma decisão. Uma paralisia por análise, se assim preferir. Isso é uma coisa que as pessoas altamente inteligentes nem percebem que sofre esse débito de consciência, por assim dizer. Imagina que o tempo inteiro tu tem que dar a resposta certa, tu tem que fazer o plano perfeito, tu tem que agir de maneira adequada. Sejamos sinceros, as pessoas burras, elas têm um universo completamente estreito, então elas pensam geralmente dicotomicamente. Ou é isso, ou é aquilo. Enquanto a pessoa inteligente, ela vê tipo, é isso, aquilo, ou 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 aquilo. Acaba que expande demais as opções de uma pessoa que enxerga muito. Então, ela fica paralisada em determinado momento tentando decidir qual seria a melhor forma de resolver o problema. E às vezes as pessoas burras, elas se contentam dizendo coisas como: ah, Deus quis assim, era pra ser assim. Já a pessoa inteligente não tem muito isso. Elas pensam mais em como podem agir para superar as circunstâncias e adventos que venham a surgir. É que na verdade, mais ou menos, as pessoas inteligentes, elas pensam da seguinte forma: no que eu me propor a fazer, por eu ter inteligência, eu vou ser o melhor naquilo. Não importa muito as possibilidades, eu desenvolvo as habilidades e faço acontecer a parada. E aí é que entra a paralisia, porque a pessoa inteligente, ela tende a pensar por todos os ângulos de uma situação. Isso antes de assumir um risco, dar uma resposta, antes de tomar uma decisão. E que fique bem claro, medir os prós e os contras, além de ser algo que demora tempo, demanda muita energia mental. Fora quando a gente ainda fica confuso e não consegue distinguir um pró de um contra. Exemplo, dependendo da situação, parece um pró ir morar em outra cidade. Dependendo da situação, parece um contra ir morar em outra cidade. Isso vai depender da análise que está sendo feita, de contextos, da articulação de todas as possibilidades em conjunto. Enfim, a sétima dificuldade é ansiar por constante estimulação intelectual. As pessoas inteligentes, elas buscam estar sempre em contato com coisas inteligentes ou que ao menos demandem diligência mental. É como se a gente estivesse sempre com fome, sabe? Mentalmente. Vamos fazer uma analogia aqui. O nosso estômago, ele precisa de comida, né? Bom, o cérebro de pessoas inteligentes está sempre com fome, só que de informações e de estimulação. A pessoa inteligente tem que estar sempre fazendo algo que estimule as habilidades cerebrais que ela já tem. Para mim, por exemplo, foi um achado sem volta ler sobre filosofia. A filosofia, para quem não sabe, ela tem os textos mais difíceis, então acaba que às vezes tu passa 1, 2, 3, 4 horas para entender apenas um parágrafo. Então, basicamente é um caminho sem volta quando tu descobre algo que estimula o teu cérebro, que faz tu emergir com toda a tua concentração para raciocinar e suprir essa necessidade que o teu cérebro demanda de estímulos. Quando basicamente tu mergulha de cabeça profundamente em um conteúdo ou em algo, tá? E cada um tem sua própria maneira de fazer isso, tá? Tem pessoas que são com vídeos, tem pessoas que é com leitura, tem pessoas que é com podcasts. Para alguns é escrevendo, para outros é parando e pensando nas coisas. Enfim, isso significa que quando a gente não é estimulado intelectualmente, a gente fica no tédio mesmo. Mas também existem muitos casos em que o ócio ele foi muito benéfico, porque possibilitou a criação de teorias muito interessantes, principalmente dos grandes nomes da filosofia. A oitava e última dificuldade é que as pessoas inteligentes, elas se sentem pressionadas o tempo inteiro a serem as melhores, terem sucesso no que elas fazem. Sim, as pessoas inteligentes têm essa autocobrança de eu tenho que ser o melhor no que eu faço. Tenho essa obrigação comigo mesmo de me desempenhar melhor que os outros. Isso que eu acabei de comentar não são em casos isolados, ok? As pessoas em geral têm essas 8 tendências que eu acabei de citar. Não significa que se tu tiver só 1 ou 2 tu não é inteligente, bem como no contrário também. Se tu tiver todas essas características, ainda assim, talvez tu seja burro. Claro, a probabilidade é pequena disso,
ok? Porque isso foi embasado em vários estudos, etc. Por exemplo, eu me identifiquei com todas, eu manifestei na minha vida todas essas características que foram citadas ao longo desse vídeo. Eu não sou um gênio como Leibniz, como Einstein, como Kant, nada disso, só que eu tenho uma inteligência um pouquinho acima da média, pelo que eu percebo com o convívio geral, ok? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que tu tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o like nesse vídeo, de ativar o sininho das notificações e conferir aqui no primeiro link da descrição o meu livro, 300 Conselhos para Ser Inabalável. Fui!